Mateus capítulo 16, versículo 21. Mateus 16, 21. Acompanha comigo o texto sagrado, que eu vou mostrar algo muito forte para você. Muito forte. Que está na palavra de Deus, que aconteceu há 2000 anos atrás, que se repete hoje, e as pessoas caem no mesmo erro. Jesus ensinou para nós que quando nós temos um propósito na nossa vida, quando nós desejamos algo, quando nós queremos chegar a um lugar, nós não podemos deixar com que nada, absolutamente nada, venha nos impedir. Nada. Ninguém. Eu quero chegar. Eu tenho um propósito de chegar. Eu quero ver meu familiar liberto. Eu quero ver a cura deste problema. Eu creio que Deus é poderoso para abrir as portas que estão fechadas na minha vida financeira. Isso está dentro de mim, eu creio nisso. Eu tenho esse propósito, então não posso esmurecer. O inimigo vai fazer de tudo para que eu desista. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Satanás não pode impedir você, ou melhor dizendo, ele não pode impedir Deus de mandar a bênção para você. Mas ele pode impedir você de receber a bênção de Deus. Ele não pode atrapalhar de lá para cá, mas ele pode atrapalhar daqui para lá. Ele pode entrar no meio do caminho e impedir que aquilo chegue a você, se você não tiver um propósito firme. Por que você ora? Eu oro porque eu quero uma resposta de Deus. E por que a resposta ainda não chegou e você para de orar? Olha como que a pessoa começa e não termina. Você já pensou se Noé tivesse começado a construir a arca e não tivesse terminado a construção, tivesse parado no meio do caminho, o que teria acontecido com Noé e sua família? Teriam morrido. Teriam morrido. Imagina se Daniel, quando começou a oração dele, ele não tivesse continuado a orar até a resposta dele chegar. O que teria acontecido com Daniel? Não teria a resposta que desejava. Lembra que o anjo disse para ele, desde o primeiro dia que você orou a Deus, o Senhor já me mandou trazer a resposta, mas no meio do caminho foi um príncipe da Pérsia, foi um principado e estava me impedindo de chegar até você. Quantos exemplos eu posso te dar aqui? Quando o povo de Israel sai da Babilônia para voltar para a terra prometida, a Bíblia nos mostra que eles caminharam, se eu não me engano foi em torno de 8 meses, não foi? Esdras e o povo caminhou 8 meses para chegar até a terra prometida. Você faz ideia do que é caminhar todos os dias durante esse tempo todo, 8 meses? E se eles tivessem parado no meio do caminho, o que tinha acontecido? Eles não tinham chegado à Terra Santa de novo. Eu posso pegar muitos exemplos para você aqui, mas hoje eu vou te dar o maior de todos. O do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele veio ao mundo com uma missão. Qual missão? Carregar sobre ele os nossos pecados, trazer para nós a oportunidade da salvação. Ele já sabia aonde ele tinha que chegar. Qual era o lugar que ele tinha que chegar? A cruz. Esse era o final, a cruz. Só que no meio da caminhada dele, várias vezes o inimigo tentou fazer ele
Desistir. É isso que o inimigo faz com as pessoas na igreja hoje. Eu fico triste quando eu vejo alguém chegando na igreja, a pessoa precisando de uma mudança de vida, ela vem, ela ora, aí ela vem outro dia, ela ora de novo, ela vem talvez mais outro dia, ela ora, a resposta ainda não se materializou na vida dela, ao invés dela continuar orando, buscando, perseverando, até aquela resposta chegar, ela desiste, ela esmurece, ela para. Eu imagino Deus olhando para nós, para essa nossa inconstância. Nós somos inconstantes. O ser humano tem esse defeito. Aí está um detalhe que o diabo está na frente de quase todos nós. O diabo, quando quer um negócio, ele fica em cima. Ele não para. Ele quer destruir a vida de uma pessoa, ele não larga. Olha você orando aí por um familiar que está perdido há tanto tempo. Você vem orando por ele e o inimigo continua agarrando ele. O inimigo não quer soltar. Você vê que o inimigo não desiste. Por que a gente desiste? Por que a gente esmurece? Por que a gente para? Isso é um defeito que nós precisamos corrigir. Nós precisamos mudar. Você já pensou se Jesus tivesse parado? O que seria de você hoje? Eu vou dizer, o que seria de mim, de você? O inferno. Porque não ia ter salvação. Não ia ter salvação para nós. Mas Jesus foi até o fim. Agora eu vou perguntar para você, dentro desse contexto, o que vai ser da sua empresa se você parar de orar por ela? Se você desistir de lutar por ela, buscando em Deus a solução, o que vai ser da sua empresa? Eu vou dizer para você, a falência. O que vai ser da sua saúde se você parar de buscar a proteção em Deus? Eu vou responder para você, vai ser a morte. O que vai ser da sua casa, da sua família, se você parar de orar por eles, buscar por eles? Eu vou responder para você, vai ser a destruição. Porque o ladrão veio somente para quê? Roubar, matar e destruir. Então, se você aprendeu e tem aprendido a palavra de Deus, para de ser inconstante. A nossa inconstância causa prejuízo para nós. Eu vou dar um exemplo para você da sala de aula. Vamos para a sala de aula. Começou o ano letivo. Tem os dias de aula de segunda a sexta-feira, sábado e domingo não tem aula. Digamos que a pessoa se matriculou, só que ela começa a faltar. Ela vai segunda, ela não vai terça, não vai quarta, ela vai na quinta, falta na sexta. Na outra semana ela falta tudo. Aí depois ela vai uma semana direto, depois ela falta um mês inteiro. Ela é inconstante. Qual é o resultado que ela vai ter no final do ano? Reprovação. A fé é a mesma coisa. A caminhada da fé é a mesma coisa. Quanto mais constância, quanto mais perseverança você tiver, mais abençoado você vai ser. Mais fortalecido por Deus você vai ser. Olha o que diz aqui no texto sagrado. Mateus capítulo 16, versículo 21. Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Quando o Senhor Jesus já estava perto do objetivo, do final,
já estava ali mais da metade do caminho andado, Jesus começou a preparar os seus discípulos. Olha, dentro de pouco tempo, vai se cumprir a profecia a meu respeito. É necessário agora que nós comecemos a caminhar na direção de Jerusalém, porque a profecia vai se cumprir lá. Lá, eles vão me prender. Lá, eles vão me julgar. Eles vão me condenar. E eles vão o quê? Me matar. Só que a profecia também já diz que depois que eles me matarem e eu for sepultado, ao terceiro dia eu ressuscitarei. Jesus começa a abrir para os seus discípulos o que estava para acontecer. O propósito que Jesus tinha, a missão dele nessa terra. E quando Jesus começa a falar para os seus discípulos, o que aconteceu no versículo de número 22? E Pedro, chamando-o à parte, começou a quê, pessoal? Pedro começou a quê? A reprová-lo. O que significa reprovar alguém? Desqualificar. O que mais? Chamar atenção. Questionar. Não aceitar. Tentar fazer a pessoa pensar diferente. Fazer a pessoa mudar de ideia. Então naquele momento, Pedro começa a tentar fazer Jesus mudar de ideia. Não, ir para lá não. Se lá vai acontecer tudo isso, então o que o Senhor tem que fazer é ir para outro lado. Tentando desanimar Jesus. Não queria que Jesus chegasse em Jerusalém. Não queria que Jesus continuasse no seu propósito. Mas por que isso? Porque se Jesus continua o seu propósito, como continuou até o final, o resultado seria esse maravilhoso. A oportunidade de salvação para todo que nele crê, não apenas judeu, mas judeus, gregos, romanos, americanos, brasileiros, chineses. Quem crê que Ele é o Cristo e o aceitar como Senhor e Salvador de sua vida, será salvo. Então o objetivo era impedir que Jesus cumprisse o seu propósito e acontecesse essa maravilha. Hoje é a mesma coisa. Quando o adversário coloca desânimo em você, quando o inimigo coloca a inconstância no ser humano, não, ir para o culto hoje para quê? Olha aí, olha o vírus, olha isso, olha, não, besteira, você ora em casa mesmo. Ah, você está orando, não está mudando nada, para que você vai continuar orando? Ah, esses crentes aí está te enrolando, está te enganando. O inimigo começa a mexer com o quê? Com a mente das pessoas, porque ele não quer que você chegue a Jerusalém. Ele não quer que você chegue ao seu objetivo. O inimigo sabe o que é que você tem buscado em Deus. Ele não é besta. Ele não lê sua mente, mas tudo que você fala ele escuta. E as suas atitudes demonstram o que você quer. O inimigo sabe. E ele vai trabalhar para você não chegar no seu objetivo. Ele não quer que você chegue no seu objetivo. Porque toda vez que você desiste, ele ganha. Toda vez que você desiste, ele ganha. Lembra de Jó? Lembra quando Deus falou de Jó para Satanás? Observasse meu servo Jó, Satanás, porque ninguém é na terra como ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás disse para Deus, claro, o Senhor dá tudo para ele, tira o que ele tem, o Senhor vai ver quem Jó é. Deus disse para Satanás, tudo que ele tem está sob o teu poder, mas não toque
na vida dele. E Satanás foi e destruiu a vida de Jó. Acabou com a vida de Jó. Arruinou a vida de Jó. Mas Jó continuou firme. Jó continuou orando. Jó abandonou a Deus? Jó desistiu de buscar a Deus? Não. Aí Satanás ficou desesperado. E Deus falou com ele de novo. E aí, Satanás? E o meu servo Jó? Satanás furioso respondeu para Deus: claro, o Senhor não deixou eu tocar nele, pele por pele. Tudo que o homem tem, ele dá pela sua vida. Quer dizer o quê? A saúde. Você já percebeu que isso é uma máxima, né? A pessoa fica doente, ela tem uma casa, mas se descobre que tem uma cirurgia, tem um tratamento que, se for 100 mil reais, resolve o problema de saúde dela. A única coisa que ela tem é a casa. O que ela faz? Ela vende a casa. Tudo que o homem tem, Satanás falou isso para Deus, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. E Deus olha para Satanás e diz: pode tocar em Jó, mas não mata. Pode tocar, mas não mata. E a Bíblia fala que Satanás coloca tumores, doenças, feridas, tudo enquanto é tipo de enfermidade no corpo de Jó. Mas Jó continua firme. Na oração, diante de Deus, ele não desistiu. Jó foi até o final. E Deus honrou a ele. Deus restituiu a Jó o dobro de tudo que Satanás tinha o quê? Tirado. E o que é a história de Jó para nós? Porque tem gente que fala: nossa, Deus é ruim, né? Deus, como é que Deus permite um negócio desse? Não, Deus é bom. Deus é tão bom que permitiu tudo isso acontecer com Jó para te ensinar hoje, para me ensinar hoje, que se nós tivermos um propósito firme e não cedermos às investidas de Satanás, se nós formos até o final, se nós lutarmos pelo propósito que está no nosso coração, Deus é poderoso e é fiel para entregar para cada um de nós a vitória que temos buscado. Ele é poderoso e Ele é fiel. É por isso que existe a história de Jó. Só que a maioria de nós, por não conhecermos a Bíblia, o que a gente faz? Desiste. Quantas pessoas eu já atendi na igreja? Quantas? Por isso que eu até mudei muitas coisas. Chega alguém na igreja e está muito endemoniado. Eu quero que tire os demônios da minha vida. Não, senhora, eu quero te ensinar a Bíblia. Não, quero que faça uma oração daquelas fortes. Não, senhora, eu quero te ensinar a Bíblia. Mas por que não quer? Porque a senhora não vai voltar na igreja mais, a senhora quer que tire os demônios. A vida da senhora vai ficar pior depois. Se a senhora não entregar os caminhos para Jesus, se a senhora não tiver um propósito de mudar de vida, um objetivo de entregar seu coração para Jesus, de andar com Jesus, a senhora vai sofrer mais lá na frente. A senhora não vai continuar na caminhada com Cristo. Aí tem gente que não gosta, mas por que não gosta? Porque na verdade a pessoa está ouvindo aquilo que ela sabe que é verdade, aquilo que ela sabe que vai acontecer. Então não desista. Eu não sei o que é que você tem pedido a Deus, mas o inimigo sabe, e ele vai fazer de tudo para você desistir. Ele vai fazer de tudo. Ele vai lutar contra você. Ele vai colocar pensamentos contrários em você. Ele vai usar pessoas à sua volta para tentar desanimar você, para tentar esmurecer você. Aqui o inimigo estava usando quem? Pedro. Quem era Pedro? Talvez o maior dos discípulos de Cristo até aquele momento, o apóstolo. Lê comigo aqui, vamos lá no 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá.
Olha, Senhor, tem compaixão pensa de novo. Pensa de novo. Não vale a pena ir para lá. Não vale a pena fazer isso. Se o Senhor pensar de novo, isso de modo algum te acontecerá. Não se desgaste. Mas os conselhos de Satanás são sempre razoáveis. Sim, eu entendi, mas é isso que eu estou dizendo. Os conselhos do inimigo são sempre razoáveis. Vamos ler aqui? Vamos lá? Então Pedro estava dizendo, isso de modo algum te acontecerá se o Senhor pensar bem. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. O que Jesus disse a Pedro? O que Jesus disse para Pedro? Arreda, Satanás! Quando Pedro veio com a conversa contrária, para fazer ele desistir de ir para Jerusalém, para fazer ele desistir do propósito que ele tinha, o que Jesus disse para ele? Arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço. Essas palavras que você está me dizendo, para mim, isso aí é pedra de tropeço. Isso daí é para mim tropeçar e cair. É para mim não chegar onde eu quero. Isso aí é para mim desanimar, para mim esmurecer. Tu és para mim pedra de tropeço. Porque não cogitas das coisas de quem? De Deus, e sim das dos homens. O que é isso? Não cogita das coisas de Deus. Você não sabe o que Deus tem preparado para mim? Você não imagina o que Deus tem preparado para mim? Você só cogita das coisas dos homens. Você quer que eu viva aquilo que já está nas suas mãos, o mundo? Não! Eu não quero viver as coisas do mundo. Eu quero viver aquilo que Deus preparou para mim. E eu vou para lá. O meu propósito é chegar lá. E eu vou chegar lá. E eu vou vencer tudo que eu tiver que vencer. Porque eu creio que Deus é poderoso e Deus é fiel para cumprir na minha vida tudo aquilo que Ele prometeu. Eu estou buscando, eu estou orando, eu não vou desanimar, eu não vou desistir, porque Deus é poderoso para me abençoar. E Jesus foi em frente. Jesus não parou. Jesus não desistiu. Quando Jesus é preso, mais uma vez Satanás se apresenta. Agora usando quem? Pilatos. Lembra de Pilatos? Fala alguma coisa para mim. Eu tenho poder para te soltar ou para te condenar. Jesus olha para ele e diz: poder nenhum você teria se Deus não tivesse te dado. Eu não tenho nada para falar não. Eu estou aqui porque eu tenho um propósito. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Lembra do jardim do Getsemane? Quando Pedro mete a espada na orelha do soldado, Jesus fala: que é isso, rapaz? Guarda a espada. Você não sabia que se eu quisesse, eu falava com o Pai e o Pai enviava uma legião de anjos aqui agora e derrotaria esses inimigos e me guardava? Eu estou sendo preso porque eu quero. Eu estou indo para as mãos de Pilatos porque eu quero. Eu estou indo para a cruz porque eu quero. Tudo isso é um propósito meu, porque eu sei que se eu for até o final, Deus vai me abençoar, Deus vai me honrar e o nome dele vai ser glorificado em minha vida. Tudo que Jesus sofreu foi porque ele quis. Todo passo que ele deu foi porque ele quis. O inimigo fez de tudo para parar, mas ele não permitiu. E tudo que Jesus fez foi para ensinar para mim e para você que se nós tivermos um propósito firme, ninguém vai impedir a bênção de Deus na nossa vida.
Mas se nós formos inconstantes, a Bíblia até fala sobre isso, que tem gente que é igual a onda do mar. Como é que é a onda do mar? Ora vai lá em cima, ora vai lá embaixo. Tem pessoas assim, a pessoa vem na igreja, chega cheia de fé, passa 2 semanas, 3 semanas, esfriou de novo, lá embaixo. Aí ela some. Aí daqui 3, 4 meses ela volta. E volta como? Cheia de fé. Aí passou uns 2, 3, 4, 5 semanas, 1 mês, o que acontece de novo? Esfria novamente. A Bíblia fala que a pessoa que é assim, que é inconstante, que é como a onda do mar, coloca para mim aqui, ó. Aqui, ó. Olha que forte isso aqui, ó. Volta no versículo 5, pastor Antônio. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz o texto sagrado. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A pessoa, olha lá, não suponha, versículo 7, não, se você é como a onda do mar, escute isso aqui, ó. Se você é inconstante, se você deixa o inimigo te influenciar e te parar no seu propósito, naquilo que você tem buscado em Deus, se você não acredita que tem que ir até o final, porque Deus é poderoso e é fiel para te abençoar, se você é assim, não suponha que alcançará do Senhor alguma coisa. A pessoa que é como a onda do mar, que é inconstante, não fica imaginando que vai alcançar de Deus alguma coisa, porque não vai. Não vai. Deus honra quem tem um propósito firme. Eu não sei pelo que você tem orado. Eu não sei o que você tem buscado. Talvez é algo que só você e Deus saibam. Talvez. Mas eu digo para você, Deus é poderoso e é fiel para te abençoar, se você for até o fim. Jesus foi até o fim? Noé foi até o fim na construção da arca? Esdras mais o povo de Israel foi até o fim na caminhada de volta para a terra santa? Daniel foi até o fim na sua oração, no seu propósito ali de jejum e de oração? Foi ou não foi? Foram. E Deus os honrou. Deus os abençoou. Saul foi até o fim no chamado de Deus para a vida dele? Não. Morreu derrotado, envergonhado. Sansão nasceu para ser o libertador do povo de Israel. Sansão foi até o fim no propósito que Deus tinha plantado no coração dele? Não, também morreu envergonhado, derrotado. Quem vai até o fim no seu propósito, Deus honra. Quem vai até o meio do caminho morre derrotado e envergonhado. Eu pergunto para você, como vai ser a sua casa, a sua família? Vai ser derrotada e envergonhada? Ou vai ser vitoriosa sobre o vício, sobre a doença, sobre a maldição, sobre tudo que não presta? Como que vai ser a sua vida financeira em meio a tudo isso que o mundo está vivendo? Vai ser derrotada e envergonhada, ou vai ser uma vida próspera, abençoada? Não me pergunte como. Milagre não se explica, milagre se recebe. Deus é poderoso para abrir uma porta para você que nem você sabia, que nem você imaginava, e mudar a história da sua vida financeira no meio dessa confusão toda aí. Como que vai ser a sua vida financeira? Como que vai ser a sua saúde? Você quem determina. Você tem um propósito? Você tem orado em busca de algo? Então não deixa nada te parar. Vai em frente. Porque somente no final que você vê a glória de Deus. Amém? Quem entendeu a mensagem? Fica de pé. Pega a sua folha profética. Vamos orar de novo. Pega seu pedido. Pega seu pedido. Vamos orar. Esse culto de terça-feira é uma bênção. Bispo Paulo
Por que as pessoas não vêm? Porque elas são como a onda do mar. Tem um monte de gente que estava aqui no começo, estava, cadê aquelas pessoas? Eu digo para você, elas estão no período da onda baixa agora. Daqui a um tempo você vai ver todo mundo de volta. A onda subiu. E depois, desceu. Só que a Bíblia diz, não suponha essa pessoa que ela vai receber alguma coisa de Deus. Isso é forte demais. Você vê que Deus não ilude ninguém? Deus não. Deus não trabalha com ilusão, não. Não, Deus já diz logo. Vai morrer, vai viver. Tem gente que fala, nossa, Deus é insensível. Deus é verdadeiro. A verdade traz vida para quem realmente quer viver. E a verdade revela a face de muitas pessoas, que aparentemente é uma coisa, mas que na verdade é outra. Seja constante. Eu não sei o que você busca, mas Deus é poderoso e é fiel para te dar vitória. Não deixa nada te parar, não.